Eu vou pular essa parte aqui, ela é mais teórica, né? Mas acho que é importante vocês terem esse material, já são 21, tá? E eu quero ir para o caso clínico. Aqui eu tenho os principais medicamentos nefrotóxicos e seus respectivos mecanismos de nefrotoxicidade. Foge um pouco do tema principal da aula, mas como eu já tinha esse material preparado para outras aulas, eu trago para vocês que é o mecanismo de nefrotoxicidade. A gente fala em nefrotoxicidade, né? Bueno, mas o que faz esse fármaco lá no rim? Então, por exemplo, aqui tem, vou dar o exemplo da primeira linha, né? Nefrite intersticial aguda. Bom, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem provocar esse tipo de complicação. E imunossupressores podem fazer crônica, essa nefrite intersticial. Então, é um outro mundo, né? A gente entender esse mecanismo de nefrotoxicidade, glomerulonefrite, toxicidade tubular, microangiopatia trombótica, alteração hemodinâmica e nefrolitíase. Tá? Aqui, então, tem um combo das principais classes farmacológicas e dos mecanismos de nefrotoxicidade. Fica também esse material para consulta de vocês. Vamos para o caso. Vamos lá. AMC, mulher, sexo feminino, 53 anos. Procedente do Acre. Aí entra a história, né, que é muito legal dos transplantes. Por que uma paciente do Acre veio transplantar aqui? Pela necessidade, pela falta de hospitais que realizam transplantes no Acre. E como nós temos um sistema nacional de transplantes que regula essa doação e transplante por estado e em nível nacional, se eu tenho um rim aqui em Porto Alegre, né, que pode ser oferecido para o sistema nacional e eu tenho um receptor compatível lá no norte, esse receptor pode vir para Porto Alegre e realizar o transplante renal, que é o que aconteceu com essa senhora. Tá? Então, ela é procedente do Acre, fez o transplante renal aqui, é recente, 8 de março, com doador falecido. Ela tem uma doença de base desconhecida, ou seja, quando entrou em insuficiência renal crônica, não se sabia o motivo, se foi hipertensão, se foi diabetes, se foi uma doença genética, o rim já estava atrofiado, é muito difícil de saber, né, qual foi a doença de base. Asma, asmática, baixa adesão ao tratamento, DPOC presumido pela tomo, depois eu vou mostrar para vocês, hipotireoidismo, ex-tabagista, o que levou ela, provavelmente, né, a complicação pulmonar, e teve doença por citomegalovírus pós-transplante. Então, de novo, assim, imunossupressor abre portas para as doenças infecciosas. Uma das complicações mais importantes no pós-transplante imediato, até o 3º mês, é doença por CMV. Né? Então, esses pacientes fazem essa replicação do vírus citomegalovírus, e o citomegalovírus, olha que desgraça, é nefrotóxico. Ele tem um tropismo lá para o rim e provoca lesão renal, tá? Além de outros sinais e sintomas muito parecido com um resfriado muito forte. Né? Mas o que a gente vê na clínica? Além desses sinais e sintomas que o paciente sente, né, de estar resfriado, parecer estar resfriado, alguns com diarreia, né, sintomas gastrointestinais, aumenta a creatinina, faz lesão renal, então tem que ter muito cuidado. Com o que a gente trata o CMV? Com uma droga nefrotóxica, com ganciclovir. Então, essa paciente fez, né, um primeiro tratamento entre 23D6 até 9D7, até ter a negativação, né, das células de replicação. Vamos olhar os medicamentos, então aqui é a história clínica de medicamentos dela. Vamos olhar os medicamentos ambulatoriais que ela estava usando. Tacrolimo, 4 mg 2 vezes ao dia, imunossupressor, combinado com micofenolato sódico, 360 2 vezes, e prednisona, 10 mg uma vez. Tá? Então, esse é o esquema imunossupressor. Depois a gente tem as outras coisas, o omeprazol, 2 vezes ao dia. Na minha tese de doutorado, a gente tentou tirar esse omeprazol 2 vezes ao dia aqui, mas vejam que para alguns ainda está prescrito, tá? Levotiroxina, para tratar o hipotireoidismo, eritropoetina, depois eu mostro para vocês por quê, né? Porque ela, enfim, estava com uma creatinina muito elevada e teve que voltar para diálise.
Formoterol mais budesonida, o Alenia, né, conhecido Alenia, uso irregular, não faz adesão adequada, e o salbutamol se necessário para crise de asma. Então, vejam que é um quadro complexo, né? Uma transplantada com asma, com hipotireoidismo, que teve complicações no pós-transplante. Ela internou no dia 8 agora, de agosto de 2023, porque ela teve uma piora ventilatória. Né? O que ela estava sentindo? Dispneia, tosse e expectoração, já é horário, com aspecto amarelado. Né? Então, ela fez uso do salbutamol por conta própria, né, para tentar melhorar essa dispneia, essa tosse, não teve melhoras, e ela fez uso ambulatorial de amoxicilina com ácido clavulânico, né? Ela foi na emergência da sua cidade. Aqui eu não sei dizer para você se ela voltou para o Acre ou se ela estava aqui em Porto Alegre, mas esqueci de fazer esse questionamento, enfim, mas ela procurou a emergência de uma UPA, né, um serviço de urgência e emergência, e foi prescrita amoxicilina com ácido clavulânico sem respostas. Ela fez no dia 4 de 8, isso antes, né, da internação. Então, no dia 4 de 8, ela fez uma TC de tórax que mostrou bronquiolite inflamatória ou infecciosa e manifestações de DPOC. Bom, então, qual que é o resumo, né, da história da condição atual? Uma descompensação da DPOC por uma infecção do trato respiratório, viremia pelo BK vírus, porque no dia 9 de 8, um dia depois da internação, foi coletado sangue, né, para verificar viremia pelo BK, né, que é um outro vírus também importante para esse paciente, replica e faz doença renal, infecção por CMV no dia 9 de 8, e uma hemocultura negativa. A hemocultura, o resultado saiu há pouco, tá? Deu negativo. Veja a creatinina dela, começou em 3,2 no dia 8, foi subindo até 3,9 ontem. E ela teve ontem também um potássio de 3, uma hipopotassemia, ureia de 110, urêmica, né? E tacrolimo 6,3. O nível do tacrolimo está adequado, está no nível inferior, né, da janela terapêutica, que vai de 5 a 15. Então, ok, dá para manter lá aquela dose de 4. Não dá para tirar o tacrolimo agora, porque ela pode fazer uma rejeição, né? Então, vamos ver o que foi feito. Vocês entenderam até aqui? Tá claro? Tranquilo? Sim. Tá, beleza. Bom, essa é a prescrição dela de ontem, gente. Alfa-poetina, né, o EPO, cloreto de potássio pela hipopotassemia, formoterol mais budesonida. Então, aqui tem todo o conjunto dos medicamentos para o quadro respiratório dela de asma e DPOC. Então, o Alenia, ipratrópio, tiotrópio e salbutamol. 4 medicamentos para tentar corrigir essa disfunção respiratória. Ela está em acompanhamento com o pneumologista do hospital e com o nefrologista, e mais o controle da infecção hospitalar, tá? Ganciclovir em poliofilizado injetável, cada ampolinha tem 500 miligramas. O que foi prescrito para ela foi 200 miligramas de 24 em 24 horas. Né? Iniciou no dia 10 de 8, porque o resultado do CMV saiu no dia 10. Ela coletou dia 9, o resultado ficou pronto no dia 10. Heparina sódica, porque ela está fazendo hemodiálise intermitente. Levotiroxina, 125, então um comprimido de 100 de 25. Omeprazol 20, piperacilina tazobactam pela infecção respiratória, né, que ela teve. Então, 4,5 gramas de 12 em 12 horas, iniciou no dia 8, no primeiro dia de internação, empiricamente, né, pela TC de tórax, que mostrou esse infiltrado, né, no pulmão, o corticoide, o tacrolimo. Vocês não estão vendo aqui micofenolato, né? Micofenolato foi suspenso. Por quê? Pelo BK vírus, né? Porque esse BK vírus, ele pode provocar leucopenia, o micofenolato também provoca leucopenia, é uma reação adversa importante, e aqui se consegue manter, né, a função renal do enxerto com o tacrolimo por um tempo, né? Então, para a segurança do paciente, é importante suspender nesse momento o micofenolato para recuperar, né, tanto a função respiratória, tratar essa infecção respiratória, quanto o BK vírus.
Hoje, ela estava com uma biópsia renal programada, né, porque, claro, né, ela está com essa creatinina de 3,9, pode já estar fazendo algum episódio de rejeição aguda, então tem que descartar a rejeição aguda, né? Então, qual é a indicação clínica? Teve um transplante renal com perda de função renal, inicialmente atribuído ao quadro infeccioso vigente, uma DPOC descompensada, mais uma infecção por CMV e mais uma viremia por BK, tá? Mas mesmo assim, o protocolo é fazer a biópsia, porque a creatinina dela vem aumentando, ó, 3,2, 3,5, 3,7, 3,9. Então, depois eu posso contar para a Ana qual foi o resultado dessa biópsia e vocês podem conversar em outro momento. Então, o que foi feito, né? Vamos lá. Ajuste de dose para ganciclovir. Aí, aqui eu coloco o cálculo que foi feito, né, no hospital do clearance de creatinina, né, da taxa de filtração glomerular pela fórmula CKD de 2021. Então, o resultado foi 15. E aí a gente olha aqui imagens do livro que eu apresentei para vocês. Então, entre 10 e 15, a dose é 2,5 miligramas por quilo a cada 24 horas. Foi feito um ajuste de dose de pipetazo também, piperacilina tazobactam, mesma coisa, né? Menos de 20 de taxa de filtração glomerular, 4,5 gramas a cada 12 horas. Monitoramento do nível do tacrolimo, vejam que todos os dias ela coleta uma amostra, né, para verificar a intoxicação pelo tacrolimus e também para não ter nível subterapêutico, já que ela não está usando micofenolato. O micofenolato de sódio foi suspenso pelo BK e está fazendo hemodiálise porque ela está urêmica, 110 de ureia. Então, tem que preservar a vida dela também, né? Então, vamos lá. O que foi prescrito? Ali está o peso dela, 65,6 quilos, tá? Pipetazo, 4,5 gramas de 12 em 12. Iniciou no dia 8 de 8. Vamos fazer uma avaliação farmacêutica. 4,5 gramas de 12 em 12, é isso? Voltamos aqui, né? A gente tem menos de 20 de TFG, 4,5 de 12 em 12. Tá correto, verdinho. A gente olha para o ganciclovir. O que foi prescrito? 200 de 24 em 24 horas. Tá? Bom, 200 miligramas a cada 24 horas. Voltamos aqui. Ganciclovir, entre 10 e 25, tem que usar 2,5 a cada 24 horas. 2,5 miligramas por quilo. Então, vejam como muda também de fármaco para fármaco. Vejam como é diferente o olhar do GAN, que leva em conta uma dose por quilograma, e da piperacilina tazobactam, né, que não leva em consideração essa característica, né, dose por miligrama. Bom, pelo cálculo do peso dela, que está lá em cima, ó, 65,6, teria que ser 124 miligramas a cada 24 horas. Foi prescrito 200. Aí, bom, discutindo com o nefrologista, o que foi feito, né? De novo, assim, o que a nefrologista me disse, né? Conversei com ela para tentar entender essa dose e não 164. Considerações sobre as fórmulas, que é uma estimativa, e que ela costuma, nessas situações em que eu tenho, né, uma reinfecção por CMV, um aumento na creatinina, provavelmente por essa situação toda, né, infecciosa, de arredondar para cima. Não, então, ela comentou que na prática clínica ela faz esses arredondamentos. A gente pode discutir isso, enfim, mas foi a resposta que nós tivemos, e aí, bom, ok, tá, foi mantido e foi validado. E o nível do tacrolimus, 6,3, né, entre 5 e 15 é a janela terapêutica dele, está mantido, né, num valor mais perto de 5 do que de 15. Isso também, gente, é feito na prática clínica. Para esses pacientes que estão com alguma complicação infecciosa, com câncer, enfim, que está relacionada com a imunossupressão, se tem a tentativa de manter sempre mais perto do 5 do que do 15. Então, doses menores para evitar essas complicações infecciosas. E eu terminei.